Agora a gente tem aqui a questão 19. Considere o robô manipulador planar ilustrado na figura, ou seja, essa figura aqui, composto por duas juntas rotacionais e dois elos, L1, elo L1, elo L2. L1, L2. O robô planar se movimenta apenas no plano cartesiano bidimensional, ou seja, XY, eixo X e eixo Y. O plano cartesiano definido por x0 e y0, ou seja, y0, x0, esse plano aqui maior, tem sua origem no centro de massa da primeira junta. O plano cartesiano definido por x1 e y1 tem origem no centro de massa da segunda junta. E o plano cartesiano definido por x2 e y2 tem sua origem no centro de massa do efetuador. O efetuador é o ponto de interesse onde será acoplada a garra ou ferramenta. Aqui a gente tem a figura, exemplificando tudo o que foi dito. E aqui a gente agora tem o que a questão está pedindo. Se as dimensões das juntas podem ser desprezadas, L1 igual a 50 cm, L2 é metade de L1, ou seja, 25 cm, θ1 é 30 graus e θ2 é 15 graus, qual a posição XY do efetuador em relação ao plano cartesiano definido por x0 e y0? Observação, a figura não está em escala. Então, para a gente não ter que trabalhar assim, com a figura cheia de dados, etc., eu vou simplificar aqui o que a gente tem nessa figura, só para ficar mais fácil o entendimento. E lembrando também que isso aqui não vai estar em escala. Pronto. A gente converteu essa figura aqui cheia de coisa, né, que poderia atrapalhar o nosso entendimento, para um bocado de linha aqui simples que já deixa tudo mais bem tranquilo de poder trabalhar. Então vamos lá. Agora a gente consegue incorporar as informações que a questão dá dentro dessa figura. Como, por exemplo, L1, que a gente sabe que é isso daqui, ele vale 50 centímetros. L2 ele é metade de L1, 25 centímetros. θ1, 30 graus. θ2, lembrando aqui, θ2 é o ângulo em relação ao eixo L1, um ângulo L2 em relação ao eixo L1. Ou seja, se a gente prolonga o eixo L1, faz esse ângulo aqui, a gente tem 15 graus. E aqui o que ele pede é essa posição aqui em relação ao eixo x0 e y0, ou seja, ele quer esse ponto, a coordenada desse ponto em relação ao eixo x0 e y0, que é basicamente essa coordenada aqui que a gente acabou de marcar. Ou seja, aqui seria o nosso x e aqui seria o nosso y. Então como é que a gente faz agora? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente pega esse y e a gente faz esse seguinte raciocínio aqui. Ó. Se a gente pega esse ponto aqui, que é o final de L1, e a gente projeta os pontos dele no eixo, a gente tem a seguinte coisa. A gente projeta aqui o que a gente pode chamar, por exemplo, de x' e y'. A gente já tem uma parte desse todo que vai daqui até cá. Se a gente projeta aqui, porque aqui a gente transformou ele, né, lembrando, em um triângulo. Se a gente faz uma linha horizontal aqui, faz esse mesmo procedimento para L2, a gente também tem um triângulo. E aí qual seria esse ângulo aqui? Vamos lá. Se isso aqui é uma linha paralela à horizontal, a gente sabe que o L1 em relação a isso aqui forma 30 graus. Mais os 15 graus de L2 em relação a L1, a gente tem um total de 45 graus. Desse segundo triângulo aqui em relação à horizontal. Então, vamos lá. Se a gente projeta essa coordenada dele aqui, a gente tem y', ou seja, ele começa em y' e termina em y. E aqui no eixo x a mesma coisa, ele começa em x' e termina em x. Então a gente pode definir essa distância x e y como sendo a soma, por exemplo, dessa distância aqui, mais essa distância aqui, para o caso do y, e a soma dessa distância aqui, essa distância aqui, e essa distância aqui desse segundo triângulo para o caso do x. No caso do y seria a soma de... Opa, o colchete é bem pior agora. Dessa com essa. E é isso que a gente vai fazer, utilizando de novo as relações trigonométricas. Vamos lá, para o triângulo que a gente pode chamar aqui de L1. A gente tem o valor da hipotenusa, a gente tem o valor do ângulo, e a gente precisa achar o cateto adjacente. Se a gente precisa achar o cateto adjacente, a gente utiliza aqui o cosseno de 30 graus. Ele é igual
ao cateto adjacente, que é o que a gente precisa, vamos chamar aqui, por exemplo, de x', sobre a hipotenusa, 50. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. É igual a x' sobre 50. X' ele vai ser igual, então, a 25 raiz de 3. Aqui dá para simplificar considerando raiz de 3 como 1,7, ou seja, 25 vezes 1,7. É só fazer essa conta e a gente tem, então, que x', vamos deixar aqui já concentrado, unificado, x', ele é, então, 42,5 centímetros. 42,5 centímetros. E agora y', mesma coisa. Y', a gente precisa do cateto oposto. Cateto oposto, a gente utiliza seno. Seno de 30, simplificando logo, a gente já sabe que é 1 sobre 2. E isso vai ser igual ao cateto oposto, y' sobre a hipotenusa 50. 50 sobre 2, y' vai ser igual a 25 centímetros. 25 centímetros. Aqui a gente coloca aqui y' igual a 25 centímetros. Partindo agora para o triângulo menor, a gente vai fazer a mesma relação que a gente fez para o triângulo L1, a gente vai fazer no triângulo L2. Agora a gente sabe que o ângulo é 45 graus. Então a gente sabe que seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Começando aqui primeiro pelo x, pela componente x, que a gente pode chamar aqui de x'. Então a gente tem o seguinte, que o cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, ele é igual ao cateto adjacente, x', sobre a hipotenusa, 25. X', então, vai ser igual a 25 raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 aqui você pode simplificar para 1,4 e fazer essa operação. 4 por 2. E a gente tem, então, que isso aqui seria, então, 17,5 centímetros. Agora perceba o seguinte. Se o seno e o cosseno de 45 são iguais, então quando a gente for fazer isso aqui para y, a gente vai chegar no mesmo valor. Porque vai ser raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a y, sobre 25. É a mesma conta. Então, y, e y' possuem o mesmo valor. Então, aqui a gente calculando um, já calcula o outro. X', vai ser 17,5 centímetros. Y' igual a 17,5 centímetros. Com base nisso, a gente já consegue fazer essa soma e descobrir qual é a coordenada. Então, se a gente pega 42,5 mais 17,5, a gente já tem aqui aproximadamente 60 centímetros. Se a gente pega 25 mais 17,5, a gente tem, então, 42,5 centímetros. Se a gente quer a coordenada XY, então a gente quer 60 centímetros e 42,5 centímetros. Como a gente utilizou a aproximação para fazer esse cálculo, por exemplo, raiz de 3 como 1,7 e raiz de 2 como 1,4, os valores eles não deram exatos que nem o da alternativa, mas a gente então busca os mais próximos, que é o que a gente acha justamente na letra E, cujo x é 61, muito próximo de 60, o mais próximo que a gente tem, e o y é 43, muito próximo de 42,5. Então a alternativa correta é aqui, a letra E.